tutorial para o multimídia baralho genômico. O multimídia é a aplicação do baralho genômico que teve sua publicação na revista Genética na Escola. O objetivo do multimídia é ter, uma opção fora o material concreto, uma opção online, e compreender os principais conceitos abstratos, como o dogma central da biologia molecular, estrutura de um gene, compreender genes e alelos e suas diferentes mutações, os genótipos homozigotos, heterozigotos, a estrutura de um cromossomo e a organização de genes e alelos nesse cromossomo. O baralho genômico é composto de cartas estruturais, que são essas, estrutura do cromossomo, Temos os telômeros e os centrômeros, indicando de origem paterna e materna. E temos as representações de 6 genes, cada gene designado por uma cor: laranja, verde, azul, preto, branco, e o cinza, que é um do RNA não codante. E vamos trabalhar com cada um desses genes. Cada carta gênica tem uma estrutura principal, Podemos observar o DNA, molécula de DNA, e nessa região da molécula de DNA vamos especificar um determinado gene branco, Neste caso desta carta. E aí vamos observar também as regiões do gene, a região iniciadora, os exons, os intros e a região terminadora. Também podemos observar que este exon aqui tem uma sequência de 9 nucleotídeos que está ampliada e mostrando essa sequência, os pares de base desta sequência. E é nesta região deste 9 nucleotídeos que vão apresentar e vão surgir das mutações que vão designar diferentes alelos para este gene. Este é o exemplo do gene verde, com suas 4 cartas, ou seja, são 4 alelos, ok? Então, observamos a sequência de 9 nucleotídeos e o seu produto, O mesmo vai ter no outro alelo, que podemos identificar qual é a variação nessa sequência, se houve alteração do produto, a mesma coisa no outro alelo, com seu respectivo produto, a mesma coisa na sequência do outro alelo e sua respectiva alteração ou não no produto. Então, aqui a gente pode trabalhar, para fixar o conteúdo, qual foi o tipo de alteração, o tipo de mutação e qual a sua consequência fenotípica. Então, essa estrutura é apresentada em todos os outros genes. Sempre os genes vão ter 4 variações, ou seja, 4 alelos diferentes. De maneira geral, o objetivo deste material genético é poder observar desde um nucleotídeo, da molécula de DNA, até a organização desta molécula de DNA em um par de homólogos, ok? Então, podemos observar nessa figura um par de cromossomos homólogos, um cromossomo de origem paterna, o cromossomo de origem materna, com seus respectivos centrômeros e telômeros, e também a organização dos genes, Isto é só uma sugestão, e seus respectivos alelos. Podemos observar que aqui, para o gene preto, temos um genótipo heterozigoto, e para o gene laranja, temos um genótipo homozigoto. Para começar com o multimídia, entrar no site, seguir as orientações de criar
a conta adequadamente e iniciar a sessão. Este multimídia está organizado em atividades que vão ser divididas em duas fases. A fase 1, onde temos a atividade 1, 2, 3 e 4. E a fase 2, que temos a atividade 1, 2, 3. E você vai seguindo fase a fase. Ao final da fase 1, se completado corretamente, ganha um troféu. Ao final da fase 2, se completado corretamente, ganha o segundo troféu. Iniciamos, na fase 1, atividade 1, onde em todas as atividades vamos ter as instruções gerais, que é muito importante ler, ok? Na primeira atividade, o objetivo é só conhecer o material, ou seja, vamos organizar as cartas nos respectivos genes. Observe cuidadosamente cada carta e suas respectivas variações. Atividade 2, primeiro passo, ler as instruções. De maneira geral, o que se quer aqui? Com alguns detalhes que estão nas instruções. É conhecer a sequência dos 9 nucleotídeos de cada um dos alelos, aqui representando o gene branco. Os alelos são designados como B1, B2, B3 e B4. Colocando os nucleotídeos de cada um dos alelos, vamos ver quais são as variações entre eles. Atividade 3. Primeiro passo, lê as instruções. Ou seja, dando seguimento à fase 1, onde a gente já conheceu a sequência dos nucleotídeos dos diferentes alelos, nessa fase vamos estar completando a tabela com a transcrição e com a tradução. Lembrando que temos que consultar uma tabela do código genético com as designações na língua inglesa. Atividade 4. Lê as instruções. E o objetivo aqui é trabalhar os conceitos de genótipos, homozigotos e heterozigotos. Pronto já para ganhar o primeiro troféu? Vamos lá! Fase 2, ou seja, depois que já conseguimos o primeiro troféu, vamos correr atrás do segundo troféu. Instruções gerais. Aqui nós já vamos estar organizando os genes nos cromossomos, como também designando cada um dos genótipos de cada um dos genes. Atividade 2. Ler as instruções. Já foi montado o par de homólogos, cromossomos paternos e maternos, e agora vamos trabalhar como fica este par de homólogos com sua organização de genes e alelos após a replicação do material genético. Última fase. Lendo as instruções, vamos observar que temos um texto, com um caso real de variação em seus alelos, e vamos completar esse texto com esses conceitos que estão na caixa de palavras. Vamos aplicar todas essas terminologias que utilizamos neste jogo. Pronto para o troféu? Parabéns, você está chegando lá!